Oi, ei, aqui, aqui, isso, tá me vendo? Tá me vendo mesmo? Ótimo. Pronto, eu tô aqui para mostrar para vocês, num tour rapidinho em 360, um pouco do bairro do Recife. Então é isso, vamos dar uma olhada? Barra dos Arrecifes, Ribeiro do Mar dos Arrecifes dos Navios. Os extensos paredões formados aqui na frente do bairro do Recife, ou Marco Zero, são exemplo vivo da origem do nome da capital. Olhando aqui do alto, se pode perceber no horizonte a ilha que compõe o bairro do Recife, com seus prédios antigos, ruas largas e um denso azul que faz frente a todo o espaço aqui que a vista alcança. A gente, aqui em Recife, sente o Recife antigo como carinhosamente nós chamamos ele, como se fosse o coração da cidade. E não há como não sentir ele pulsando de vida, cultura, história e contemporaneidade ao andar por aqui. Bora seguir? Coberta por paralelepípedos, a Rua do Bom Jesus é uma dessas vias que levam você para uma viagem no tempo. O nome foi dado por conta de um antigo arco do Bom Jesus, que ficava logo ali, e foi feito nos tempos de 1850. Ele funcionava como uma das portas da cidade. A seu casario secular é um registro da arquitetura que foi erguida durante o período holandês em Pernambuco. Na parte inferior funcionavam os comércios ou as senzalas, e na parte superior os cômodos da família. Essa rua também foi chamada por muito tempo de Rua dos Judeus, porque durante o governo de Maurício de Nassau houve uma abertura para que outras práticas religiosas pudessem ser exercidas aqui, incluindo aí a judaica. Por conta dessa medida, famílias de judeus se instalaram no Recife, fundando inclusive o que hoje se chama a primeira sinagoga oficial das Américas. Aqui na rua também dá para conhecer a Embaixada dos Bonecos, que é como se fosse um acervo dos bonecos gigantes do carnaval pernambucano. Aqui dentro, onde a gente está, é a Torre Malakoff, um dos símbolos mais antigos que temos na cidade, que faz a referência a nosso histórico de luta e engajamento social. E também um lugar com enorme relevância histórica, arquitetônica e social. O antigo portão monumental para o Arsenal da Marinha no começo do século XIX era também um observatório astronômico e que em 1859 chegou a receber até a visita de Dom Pedro II, que em seu diário de bordo na época ele falou que achava a vista daqui muito bonita e que daqui da torre dava para ver a cidade muito bem. O nome Malakoff foi dado pelo povo do Recife ao portão do arsenal por homenagem à Torre Malakoff em Sebastopol, sul da Ucrânia, que resistiu bravamente ao conflito durante a Guerra da Crimeia, isso em 1800 e um bocado. Conflito esse que aconteceu na mesma época que aqui foi inaugurado e que foi bastante noticiado pelos veículos de imprensa na época que isso tudo estava acontecendo. Os tempos passaram e quando os arsenais da Marinha foram extintos, a torre foi transferida para o patrimônio do porto daqui do Recife, sendo depois abandonada e até ameaçada de demolição para a construção de obras mais modernas. Foi aí que, nesse contexto de ameaça de demolição, vimos um grande grupo de pessoas da sociedade civil, sob a liderança de instituições literárias e culturais da cidade, e nomes como Mário Melo, Gilberto Freire e pessoas que foram muito importantes para a gente aqui na época, mobilizarem-se contra a demolição, usando como exemplo a própria resistência da Torre Malakoff da Guerra da Crimeia, dos idos da construção. Mas vamos seguir o caminho? Essa aqui é a Ponte Maurício de Nassau, um dos legados da presença holandesa no nordeste do Brasil durante o século XVII. A estrutura, que fica aqui por cima do rio Capibaribe, é cercada de histórias. A construção foi inaugurada em 1643, 3 anos após o início das obras. Ela foi feita na época toda em madeira para ligar essas duas margens do rio que cortam a cidade. E essa ponte foi uma empreitada grandiosíssima na época e foi a primeira ponte da América Latina. Além disso, essa ponte também carrega uma das lendas mais curiosas da cidade. Trata-se do caos do boi voador. Já ouviu falar? Segundo dizem os historiadores, a obra estava demorando mais do que o previsto. E a desconfiança das pessoas com a construção estava ficando tão grande que as pessoas estavam comentando que era mais fácil fazer um boi voar do que ver a ponte terminar.
Aproveitando a situação, Maurício de Nassau prometeu que no dia da inauguração faria um boi voar por cima da ponte e cobraria um pedágio para os que quisessem passar por ela e ver o ocorrido acontecer. E no dia foi dito e feito. Colocaram uma corda suspensa de um canto a outro da ponte, pegaram o couro de um boi inteiro e empalharam e fizeram ele amarrado passar por cima da ponte suspenso. A presepada foi tão bem sucedida que no dia o evento rendeu 20.800 florins, não pagando cada pessoa mais do que 2 placas à ida e 2 à vinda. E por aqui a gente encerra um pouco do nosso caminho e eu acho que já deu para conhecer um pouquinho mais sobre o bairro do Recife e eu tenho certeza que você já viu que a cidade é cheia de histórias para contar.